colegas, cumprimento o doutor Jonas, representante do Ministério Público, senhores advogados, pedindo a Deus que nos ilumine, eu declaro aberta a sessão e peço ao senhor secretário para pregoar as vistas, a ordem de preferência. Pois não, excelência, sustentações orais, processo de ordem 1, processo 24.181/70 de 2020, relatoria desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida, sustentará doutor Ricardo Miguel Sobral, pelo recorrente sindicato. Com a palavra, desembargador Márcio. Boa tarde, desembargador Mauri, desembargador André, desembargador Bélio, desembargador João de Deus, juiz convocado Leonardo Lee, doutor Jonas Fatier, outro representante do Ministério Público do Trabalho, senhores advogados, Ricardo Miguel, Maria Tereza, Marcelo Bavaró, Guilherme, os nossos servidores, o Breno, Carlos, Débora, Vitor, e também a Ione, que está dando suporte ao desembargador de Deus, e a Adriana. Eu vou fazer a síntese do meu voto. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não fazendo por falta de interesse quanto à questão da incompetência no que diz respeito à prescrição, porque a sentença de primeiro grau reconheceu a competência material e funcional para a apreciação da matéria posta no juízo. Conheço parcialmente então do recurso, conheço integralmente o recurso do réu, das contra-razões, recurso adesivo do reclamado, competência da Justiça do Trabalho, de sítio coletivo de greve, eu nego provimento, competência da Justiça do Trabalho, previdência complementar, eu também nego provimento, prescrição total, indenização por tempo de serviço, PCCS 2008, eu nego provimento, recurso ordinário do sindicato, promoções horizontais por serviço, por atividade, eu estou negando provimento. Esse é o voto. Diante da antecipação do voto, há interesse na sustentação? Sim, excelência. Nesse processo, é só o doutor Ricardo, né? Vai sustentar, né, Carlos? Sim, excelência, somente. Pois não. Então, o senhor tem o prazo regimental de 10 minutos para sua sustentação. Boa tarde, caros desembargadores desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho no Mato Grosso do Sul. Cumprimento a todos na pessoa dos desembargadores presidente, doutor Amauri, e desembargador relator, doutor Marcos Tibal, caro representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Jonas Catia Moreno, servidores da Justiça, meus colegas advogados, é um prazer compartilhar dessa tarde com todos vocês. O que eu venho sustentar aqui da tribuna virtual, em nome do sindicato recorrente, é exclusivamente sobre o critério da progressão por antiguidade aos trabalhadores de Correios de todo o Mato Grosso do Sul. E o elemento da sentença principal, ela é até, com toda a devida vênia, um pouco contraditório, porque nas folhas 596, o juízo declara que a cláusula 5.2.3.3.2 é clara quando estabelece um interstício de 24 meses para a progressão por antiguidade, contados da última progressão horizontal, considerando o marco temporal em 31 de agosto. E por que 31 de agosto? Porque neste mesmo PCCS, a empresa fixou uma progressão por antiguidade de critério puramente objetivo a cada 24 meses, sendo conferida todos os anos no dia 31 de agosto e levada a efeito em 1º de outubro. Esse prazo de 10 dias é plenamente justificado em razão do critério administrativo. Se reconhece em 31 de agosto,
o trabalhador tem os 24 meses e implementa no 1º de outubro. Então, de primeiro ponto, a análise no PCCS de 2008 já deveria ter sido feita em 31 de agosto de 2008. E a hora que se olha a ficha, que existe, inclusive nos memoriais que eu encaminhei de diversos outros trabalhadores, em 31 de agosto de 2008, a última progressão implementada no PCCS anterior era de 1/2 de 2006. Então, nessa primeira, já haveria uma sonegação, tendo em vista que o próprio paradigma, que é o trabalhador Cindiro Bellini, tem a primeira progressão só em 1/10 de 2010. Então, olha, ficou-se de 2006, 1/2 de 2006, até 1/10 de 2010, 5 anos sem uma progressão. Então, de início, eu reitero essa parte específica. A primeira análise tinha que ter sido em 31 de agosto de 2008. E assim, consecutivamente. Acontece que o entendimento adotado na sentença de piso, e que agora se requer a reforma, ele julgou correto a atitude da empresa, neste mesmo exemplo de 1/10 de 2010, de ao analisar em 2012, como a análise é feita em 31 de agosto de 2012, por óbvio, ele ainda não complementou os 24 meses, porque ele completaria exatamente no dia 1º, que é o tempo de procedimento administrativo para o RH implementar. Isso, na prática, levou que todos os trabalhadores dos Correios da categoria tenham as suas progressões no PCCS de 2008, apesar de ter reconhecido expressamente o direito em 24 meses, concedidos de 36 em 36. A empresa apelidou essa regra nacionalmente de regra do pula. Então, ela usa este artifício de 30 dias para, na prática, lesar o trabalhador. E eu peço aqui, Vênia, até para trazer o parecer do Ministério Público, do Dr. Jonas Ratier Moreno, que está aqui, onde na análise, no ponto 3 da análise do mérito, folhas 678 até a 680, é muito claro, ele fala, conforme se verifica dos autos, não são concedidas as promoções a cada 24 meses, mesmo que de forma alternada, e é essa única vedação prevista para a ocorrência da promoção por merecimento à antiguidade no mesmo ano, o que não está sendo pleiteado na inicial. Então, eu reitero aqui de que o requisito objetivo de 24 meses é claro no regramento, no PCCS, e a empresa não implementou isso com a mudança. É importante a gente trazer também aqui um contexto de que era o seguinte, o PCCS anterior da empresa, ele era um PCCS de 36 meses, com uma faixa salarial de 5%. A empresa, em 2008, reduziu essa faixa para 2,5% e o tempo de 36 meses para 24 meses. Então, na prática, o trabalhador ele já vinha sendo prejudicado, porque enquanto em 6 anos, ele tinha 2 progressões de 5%, dava 10%, no PCCS de 2008, ele teria 3 progressões de 2,5%, já estaria perdendo 25%. Mas com esta manobra da empresa de manter o que é incontroverso, esse fato das implementações estarem sendo a primeira em 2010, 2013, 2016 e 2019, tanto no paradigma quanto em diversos outros que nós colocamos aí nos memoriais, é fato incontroverso a implementação prática de 1 a cada 3 anos. Então, repisando, o que se ataca aqui é que essa análise no dia 31 de agosto para o implemento em 1º de outubro não pode gerar a perda do próprio regramento e levar à prática em 36 meses, porque senão é completamente teratológico. Essa sentença, até nos últimos memoriais que foram encaminhados entre a retirada de pauta, trouxe um paradigma do processo 156, do presidente da Federação Nacional dos Correios, no Rio Grande do Norte, onde foi um caso onde a sentença fez exatamente a mesma coisa, considerou válido essa parte, e nós conseguimos lá a reforma no tribunal. Trouxe também decisões, paradigmas
de outros tribunais falando, olha, critério objetivo 24 meses, não pode ter outro elemento, pois aí se considera ato potestativo da empresa, o que é rechaçado expressamente pelo Tribunal Superior. Então, excelências, com a devida vênia, respeitando aí e agradecendo a todos os desembargadores que eu tive a oportunidade de despachar, ao próprio desembargador relator, doutor Márcio Timbal, obrigado pela cordialidade, mas com estas vênias eu solicito aqui da tribuna, com esses fundamentos, de que seja reformada a decisão de primeiro grau e reconhecido o direito previsto na cláusula 5.2.3.3.2 do PCCS, que garante a todos os trabalhadores o direito a uma progressão horizontal por antiguidade a cada 24 meses contados, ou da admissão ou da última progressão, e sendo a primeira análise levada a efeito a 31 de agosto de 2008, uma vez que o PCCS já entrou em vigor em 1º de julho de 2008. É o que rogo da tribuna e cumprimento a todos novamente, excelências. Obrigado, doutor. Palavra, desembargador Márcio Timbal. Eu agradeço, doutor Ricardo Sobral, e eu realmente fiquei impressionado com os memoriais e com os elementos que o doutor Ricardo trazia, e resolvia fazer um estudo do processo com maior profundidade. E a conclusão que eu cheguei é que o critério de aplicação do PCCS de 2008 ele está correto. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu realço que esse PCCS de 2008 ele não foi um plano pura e simplesmente implementado pelos Correios, não. Isso foi discutido com a Federação dos Trabalhadores no Correio, e por fim, ele foi homologado pelo TST. Então, o plano está perfeito. E o regramento dele, no que diz respeito a essas promoções por antiguidade, é o seguinte: será elegível um empregado que tiver o tempo de 24 meses de efetivo exercício na empresa, contado a partir da data de admissão ou da última concessão de promoção horizontal por antiguidade. Isso está lá no item 5.2.3.3.2. No item seguinte, que é o 5.2.3.3.3, diz o seguinte: a promoção horizontal por antiguidade será aplicada anualmente no mês de outubro, sendo a data de apuração do efetivo exercício fixada em 31 de agosto. Os critérios de aplicação serão propostos pela Diretoria de Gestão de Pessoas, mediante estudos pertinentes, etc. Olha, então, o plano é apuração anual a cada dos 24 meses em 31 de agosto e promoção contada a partir da última concessão de promoção horizontal de atividade. A promoção é outubro. Então, na verdade, o plano ele não prevê promoções anuais nem bienais. O critério do plano também não é de promoções alternadas, e elas não são bienais. A regra do item 5.2.3.3.2 é concessão de promoção por atividade para quem tiver 24 meses, mas é contado da última promoção, e a última promoção é sempre em outubro. Eu analisei as promoções do Ciro Bellini, Ocimiro Bellini, também do Denizar Rivaí Vieira de Brito, também Francisco Alves de Souza, e essas promoções, pelo critério que está estabelecido lá no item 5.2.3.3, elas estão corretas.
Eu realço que não é possível ao judiciário desconsiderar os requisitos que estão expostos no plano de cargos e salários. E eu cito como precedente o julgado da lavra do desembargador Amauri, que é o processo 25003-89 de 2016, que a segunda vara, eu faço a transcrição dele, e é exatamente nessa linha. É por isso que eu nego por mim. Então, é esse o meu voto. Desembargador, há divergência? Então, eu recebi os memoriais do nobre advogado, uma bela sustentação, traz precedentes do TRT da 21ª Região, traz uma boa argumentação. O problema é que a cláusula, ao meu ver, ao meu juízo, não admite. Para que eu acolha a sua pretensão, eu tenho que dar uma entortada na cláusula. Né? Porque a cláusula diz claramente que o exercício será apurado, o efetivo exercício será apurado em agosto. Claro que a última promoção foi em outubro, em agosto ele não tem 24 meses ainda, não vai ter. E na prática, isso que o senhor está destacando, que na prática acaba gerando promoção a cada 36 meses, é verdade. Mas é fruto da negociação que vocês fizeram. A negociação que foi feita, foi dito, olha, a promoção ocorrerá em outubro. Será 24 meses a partir da última promoção. E a data da apuração do exercício vai ser em agosto. Então, o que vocês negociaram não foi 24 meses. O que vocês negociaram foi, infelizmente, 36 meses. Por quê? Porque se em outubro sai uma promoção e o efetivo exercício é apurado em 24 meses, é apurado em agosto, quem foi promovido em outubro jamais vai ter 24 meses em agosto. Mas é isso que está na cláusula. Foi isso que foi pactuado. Então, em que pese o belo trabalho do Dr. Ricardo, recebi os memoriais, estudei, vi os precedentes do TRT da 21ª, mas eu não consigo fazer divergência aqui e acompanhar a tese defendida por Sua Excelência sem que eu entorte e desvirtue o que foi pactuado. Daí porque eu peço licença e vou acompanhar também o relator por esse motivo. Então, negar provimento ao recurso... Espera um pouquinho. Pois não, desembargador Nery, por favor. Pois é. Um pouquinho de receio de ponderar sobre isso, mas também a cláusula 52.332 fala 24 meses, né? Certo? Então, aqui, não completado, é um vínculo que no acordo coletivo prevaleceu. E é isso que me gerou mais dúvida. Nós já apreciamos caso similar, né, doutor Márcio? Já. O problema, desembargador Nery, é que se estabeleceu 24 meses contados da última promoção. Então, o marco inicial da contagem é a última promoção. E a data de apuração é 3 meses antes, ou 2 meses antes de se completar 24 meses, porque é agosto. Excelência, só uma questão de ordem aí. A data são contados 30 dias certinho, né? Porque é 31 de agosto a 1 do 10. Então, assim, é só um mês de setembro. E aí, uma coisa que tem contados da implementação, da efetiva implementação ou do reconhecimento da implementação. Esse é até o fundamento que a gente usou em outros lugares, né? Eu entendo. É uma tentativa de mudar o que está na minha ótica, é uma tentativa de mudar o que foi pactuado. Né? Dar uma interpretação
Ah, é a partir de quando? Não, é a partir da promoção. Ele foi promovido em outubro, pelo menos é o que está escrito ali. Mas tá, eu respeito a opinião. Vossa Excelência, desembargador Nery, Vossa Excelência então vai divergir. Não divirjo, porque nós já temos precedente, né, e já alinhamos. Eu acho que aqui deve prevalecer o que as turmas estão decidindo, né, para que não geremos insegurança jurídica, né? Mas, sem dúvida, o argumento é de peso. Agora, na valoração final, prevalece esse raciocínio que é o mais vinculado ao compromisso que eles fizeram na convenção. Pois não. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso do sindicato autor, e eu agradeço o doutor Ricardo. Senhor presidente, doutor Ricardo. Apenas cumprimentar o doutor Ricardo Sobral, com quem também despachei, fazendo votos que tenha recuperado plenamente a sua saúde. Obrigado, Excelência. Estou ainda no terceiro dia de trás para frente do isolamento, confirmado aí, mas graças a Deus a família toda passou super leve pelos sintomas e estamos a postos. Queria cumprimentar a todos, agradecer a palavra e desejar uma profícua sessão e já levar os cumprimentos aqui de Ribeirão Preto a todo o Mato Grosso do Sul, porque nós temos muito respeito. Um abraço. Obrigado. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa sorte aí no tratamento. Boa sorte. Processo número de ordem 3, processo 24.328.05 de 2020, relator desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, sustentará doutor Marcelo Prado Badaró, pela impetrante. Com a palavra, desembargador Nery, para antecipação do resultado. Desembargador Nery, o microfone está desligado. Isso. Tá bom. É que eu estava esperando vir a tela. Tá bem. Bom, eu cumprimento o doutor Rafael. Doutor Rafael, presente. Marcelo Badaró. Doutor Marcelo. Sim, Excelência. Boa tarde, como vai o senhor? Boa tarde, doutor Marcelo, bem-vindo. Só um minutinho. Minha tela ainda não... Agora sim. Bom. Primeiro, eu peço dispensa do relatório e eu conheço do agravo regimental os preenchidos pressupostos processuais. No mérito, mandado de segurança, liminar, indeferida. Eu entendo que carece de razão e, por tal motivo, eu nego provimento ao agravo regimental. Né? Essa é a proposta de voto. Eu pergunto ao doutor Marcelo se há interesse. Tem interesse. Sim, Excelência, eu tenho interesse. Eu pergunto, né? É agravante, Desculpa. né? Então, o senhor tem o prazo regimental de 10 minutos para sua sustentação. Perfeito, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, falando novamente de Minas Gerais, um caloroso abraço a todos os ilustres julgadores, membros do Ministério Público e demais advogados. Senhor presidente, nobre desembargador relator, pedindo vênia ao voto, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. O agravado, no caso, ele moveu uma ação trabalhista, processo número 24782, dígito 35, em 2018, e numa sentença da juíza Kathleen Fontes Maranhão, foi expressamente consignado na parte dispositiva que a empresa, no caso a impetrante, no caso agora agravante, ela é uma instituição de ensino e não uma empresa de radiodifusão. Esse processo foi sentenciado, o agravado, no caso, interpôs recurso ordinário e está sob a relatoria do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Pois muito bem, houve a dispensa desse empregado e ele, com base na alegação de categoria diferenciada e se dizendo membro da diretoria do sindicato, pediu a reintegração, essa foi concedida. Nós impetramos o mandado de segurança, o desembargador Nery negou a liminar, mas mandou processar o agravo.
E eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências exatamente para isso. Nós fizemos juntar nos autos uma situação, na nossa opinião, com todas as vênias, dantesca, porque o sindicato possui mais de 20 dirigentes, o que, na nossa visão, afronta completamente o que está disposto no artigo 522 da CLT, que a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída de, no máximo, de 7 e, no mínimo, de 3 membros, e um conselho fiscal. E o agravado, no caso, ele é o 6º suplente. Então, assim, ao nosso sentir, ele não está protegido pela norma vigente. Eu lembro que, só citando um caso, eu não tenho o número do processo aqui, a antiga Acesita de Ipatinga, depois virou a ArcelorMittal, a Peram, ela tinha um sindicato que tinha nada mais, nada menos que 73 dirigentes sindicais vinculados à sua diretoria. Era um assunto absolutamente inenarrável. E, com todo respeito, entendemos que o agravado, no caso, inclusive pela sentença que está sub júdice na relatoria do desembargador André, ela diz textualmente: a empresa é uma instituição de ensino, ela não é uma empresa de radiodifusão. Então, nesse contexto, com todas as vênias, entendemos que o agravado, no caso, ele não, em que pese ele é o 6º suplente numa diretoria de 20 membros, ele não teria direito a essa proteção da estabilidade. Então, renovando os termos do agravo regimental, pedindo vênia aí ao nobre desembargador relator, rogamos que os demais julgadores não acompanhem e analisem essa questão sob a ótica da literalidade do artigo 522 da CLT. E desse fato de tá bem lançado na petição do sindicato ter 20 dirigentes, né, na nossa visão, pedindo vênia, um exagero no exercício de um direito constitucionalmente garantido. Então, pedimos vênia para, reiterando os termos do agravo, pedir o seu provimento para a reforma da decisão agravada. Justiça, agradecendo mais uma vez a atenção de Vossas Excelências e mandando um caloroso abraço aqui das Minas Gerais. Obrigado, doutor. Com a palavra, desembargador Nery. Muito bem, doutor Marcelo, muito obrigado pela sustentação. De fato, a situação é de argumentação forte em relação ao interesse ora em conflito, por ambos os vértices, mas eu mantenho o voto nos seguintes termos. As argumentações trazidas no agravo regimental não são hábeis a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, pois ficou demonstrado que o Sintercom comunicou à impetrante o registro da candidatura do litisconsorte com 6 suplentes, 6ª suplência, desculpa, bem como sua eleição e posse em que, abre aspas, assim, embora a atividade preponderante da impetrante envolva categoria diversas, não ligada à radiodifusão, tal fato não é impeditivo do direito do trabalhador, litisconsorte, à estabilidade sindical, pois eleito para a diretoria do sindicato da categoria diferenciada, diretor de imagem, sendo o representante de suas atividades na empresa. Nesses termos dispõe o item 3 da súmula 369 do TST. 3. O empregado da categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza da estabilidade se exercer na empresa atividade preponderante à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. De outro viso, não se aplica o inciso 4º da referida súmula, uma vez que não houve extinção completa da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, podendo o litisconsorte ser colocado em outro setor representativo de sua categoria. Assim, é o litisconsorte detentor
da garantia sindical nos termos do que dispõe o artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal e o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, pois eleito como membro suplente da diretoria do Sintercom. No mais, a matéria comporta dilação probatória, o que afasta o alegado direito líquido e certo do impetrante. Destarte, diante da existência de prova, de inexistência, melhor dizendo, de prova pré-constituída, a autoridade autoriza o reconhecimento da liquidez e certeza do direito vindicado, indefiro a liminar requerida, mantendo a decisão atacada. Prossigo eu. De outro viso, o item 3 da súmula, o item 2 da súmula 369 do TST estabelece que, 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ficando limitado, assim, à estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Prossigo eu ainda. Vê-se, pois, que há um limite de dirigentes, que, no caso, foi devidamente atendido conforme o ofício expedido à impetrante, eu cito ID, informando a eleição de 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes, dentre eles, o litisconsórcio necessário. Destarte, inexistindo elemento bastante para reconsiderar a decisão liminar, mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos jurídicos, negando provimento ao agravo regimental. Esta é a proposta de voto, presidente. Obrigado, desembargador Nery. Indago-se a divergência. Eu tenho uma indagação por causa da sustentação oral. O nobre advogado falou 20 e Vossa Excelência está falando em 7? Isso que eu não entendi, desembargador Nery. É porque a lista que foi encaminhada, né? Posso esclarecer, desembargador? Eu gostaria, por favor. Nós fizemos juntar a direção, o documento, inclusive, que faz a comunicação à empresa, a direção da gestão de 2017 a 2021. Tem um presidente, um vice-presidente, secretário-geral, um tesoureiro, secretário de comunicação social, secretaria de formação e condições de trabalho, secretaria de fiscalização do trabalho e assuntos jurídicos, 3 membros do Conselho Fiscal e 7 suplentes. O documento ele está, inclusive, incerto na petição. Então, eu sei que não cabe mais a sustentação, foi nesse sentido que nós sustentamos que... Entendi. São 10 titulares e 10 suplentes, considerando o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem 6 membros. Entendi. São 7 membros mais 3 do Conselho Fiscal. Já entendi o seu raciocínio. Desembargador Nery, eu acho que eu vou pedir uma vista regimental. Claro. Eu vou analisar essa questão também sobre esse ângulo do abuso de direito. Eu já tive precedentes em relação a entidades sindicais que colocam, e mais, em sendo uma categoria diferenciada e uma empresa que não está na mesma linha, eu vou pedir uma vista. Se eu não me engano, nós temos ainda uma sessão do Pleno, né? Esse ano. Aí eu trago para essa próxima sessão. Eu trago para a sessão do dia 10. Tá? Os demais aguardam? Senador Mauri. Então, pois não. Senador Mauri. Desembargador João. Eu acho que nós estamos discutindo aqui exatamente um agravo regimental contra uma decisão do colega que indeferiu de plano o mandado de segurança, no seu entender, por ser incabível para essa discussão. Salvo o melhor juízo, seria isso. Acho que ele indeferiu não foi? Peraí, mas nós estamos discutindo aí praticamente mérito. Se cabe ou não cabe interpretação do 522. Como o nobre advogado falou que há um recurso ordinário que está exatamente no gabinete do desembargador André Luiz, talvez essa matéria esteja sendo atacada lá, não sei, estou presumindo pelo que eu da sustentação oral do nobre advogado. Se a matéria discutida admite-se ou não o mandado de segurança para
dar um efeito suspensivo àquela decisão, é outra história. Porque senão nós vamos adentrar a questão meritória, que poderia ser exatamente discutida no próprio recurso ordinário. Eu não sei se o recurso ordinário é essa matéria. Tá? Porque aí realmente seria uma substituição. É um bom esclarecimento. Veja, eu fiquei na dúvida com relação a isso. Na verdade, se discute uma liminar reintegratória, né? Então, o trabalhador está reintegrado, não é, doutor Marcelo? Está entregado, está reintegrado. Saiu uma sentença de mérito? Não, ainda não. E esse recurso ordinário que o senhor falou é referente a quê? É uma ação de 2018, onde ele requereu à Justiça acúmulo de funções. E a sentença da juíza Kathleen, ela indeferiu. Não tem nada a ver com a reintegração. Então tá certo. Agora sim, agora está esclarecido. Doutor Maurinho, eu vou aguardar a vista de Vossa Excelência, porque realmente parece-me que o impetrante tem razão, salvo pelo juízo. Mas vou aguardar a vista de Vossa Excelência. Está esclarecido, obrigado. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Agradeço a Vossa Excelência e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado, doutor Marcelo. Um abraço, doutor Marcelo. Tudo de bom a todos. Processo número de ordem 2 da sala, processo 24276, estava inscrito o doutor Oclésio Assunção Júnior, doutor Maurinho, mas ele entrou em contato aqui com a secretaria desistindo. Tá ótimo. Então, o próximo processo é o 6 da extrapauta, processo 24.420.80 de 2020, número 6 da extrapauta. Relatoria do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, sustentará a doutora Maria Tereza Caetano Lima Chaves, pela impetrante. Extrapauta? Sim. Extrapauta virtual. Perfeito. Então, com a palavra do desembargador André. Obrigado, presidente. Esperando o processo chegar na tela, quero cumprimentar a doutora Maria Tereza Caetano. Vou apresentar a proposta de voto. Trata-se de agravo regimental em mandado de segurança que foi indeferido liminarmente. Eu estou admitindo o agravo de regimental e, no mérito, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. A nossa proposta de voto, senhor presidente. Então, há interesse. Doutora Maria Tereza, com a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, na pessoa do qual cumprimento os demais pares, excelentíssimo procurador do trabalho presente nessa sessão telepresencial, caros colegas que ainda permanecem na sala, caros servidores aqui presentes. Trata-se de um agravo regimental interposto contra uma decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por entender que ele não era cabível. E nesse aspecto eu preciso fazer uma visitação ao objeto do mandado de segurança para se entender que há direito líquido e certo violado. No mandado de segurança, há 2 pontos que foram atacados da decisão da autoridade coatora. O primeiro é que a decisão, numa execução trabalhista, redirecionou a execução em desfavor da minha cliente, Red Pharma, e a incluiu no polo passivo da lide, inclusive determinando que ela respondesse de forma solidária para depois instaurar um incidente. E aqui, depois eu vou chamar a atenção que há um pequeno equívoco na decisão agravada nesse aspecto. Então, o primeiro ponto do mandado de segurança que foi atacado é esse, uma inversão de atos processuais, ou seja, na verdade, quando deveria se ter instaurado o incidente, dada a oportunidade do contraditório prévio, para depois inserir a minha cliente no polo passivo, não, inseriu-se primeiro para depois dar essa oportunidade. Então, o primeiro ponto atacado no mandado de segurança foi esse. O segundo foi o arresto cautelar, que nada mais é do que uma tutela cautelar. Ou seja, foi atacada a decisão que arrestou mais de 56 mil na conta desta mesma cliente, em razão dessa inserção dela no polo passivo da execução, e foi atacada esta decisão. Pois bem, na decisão agravada, o nobre relator entendeu que não caberia mandado de segurança no primeiro aspecto, tendo em vista que, aspas,
foi correta e fundamentadamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo juízo. Fecho aspas. Não, excelências, não foi. Aqui, com todas as vênias do nobre relator, se vossas excelências buscarem a decisão atacada no Wright, vossas excelências vão perceber que no item 4 dela, a juíza assim determinou, aspas, determinar o redirecionamento da execução para as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, constantes do relatório do resultado da requisição da consulta ao sistema CCS do Bacenjude, as quais deverão ser incluídas no polo passivo e passam a responder pela execução. Fecho aspas. No item 5, abro aspas. As empresas e pessoas físicas acima referidas deverão ser incluídas na polaridade passiva e passam a responder solidariamente pela execução. Fecho aspas. Item 6, então estamos numa sequência de atos, né? 6, aspas. Diante do deferimento da inclusão das pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, se faz necessária a suspensão da execução e instauração do incidente processual. Fecho aspas. Portanto, excelências, a questão aqui é de inversão de atos, é inversão da boa ordem. Ora, não se pode prender o cidadão, condenar e prender o cidadão, para depois dar oportunidade da defesa. Aqui a ordem processual é instaura-se o incidente, suspende-se o processo, dá oportunidade de defesa prévia, para depois incluir a parte no polo passivo. Então, o primeiro ponto da discussão, o direito líquido e certo, inclusive que consta de julgados do Colendo TST, é a decisão proferida já na vigência do CPC de 2015, inclusive do artigo 855A, salvo engano, se eu não estiver equivocada, que veio com a reforma trabalhista, que faz remissão ao CPC, ou seja, o direito da parte em primeiro ter a oportunidade do contraditório prévio para depois ser incluído no polo passivo da execução. Então, nesse particular, eu chamo a atenção de vossas excelências que há um equívoco aqui, ou eu que não entendi bem a decisão, mas parece-me que tem um equívoco de entender que houve a instauração do incidente de desconsideração prévia, e não houve. A juíza primeiro incluiu, mandou responder de forma solidária, incluiu no polo passivo da execução, para depois instaurar um incidente. E data máxima vênia, essa não é a boa ordem, nem a ritualística determinada pela lei de ritos. Então, nesse primeiro ponto, há sim direito líquido e certo violado, inclusive com jurisprudência em caso análogo trazida aqui na peça de interposição do agravo interno ou regimental, que seja, do Colendo TST, que fala, aspas, a decisão proferida na vigência do CPC de 2015, redirecionando a execução em face de terceiro, aplicando a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem observância dos procedimentos previstos nos artigos 133 a 137 da referida norma jurídica, revela-se ofensiva ao direito líquido e certo da parte, permitindo mitigar a incidência da OJ 92 dessa Corte para obstar a ilegalidade praticada, fecho aspas. Então, nesse particular, data vênia do entendimento do nobre relator, entendo que há, sim, direito líquido e certo violado. Ainda que não fosse por esse viés, pelo outro trazido no mandado de segurança, o outro ponto debatido no mandado de segurança e atacado é o arresto cautelar, porque quando a juíza redirecionou a execução em favor da Ret Pharma, incluiu ela no polo passivo, determinou um arresto cautelar e foi arrestado mais de 56 mil reais na conta dela. Ora, nós temos uma súmula 414 do Colendo TST que fala que contra a tutela, naquela época, quando editada a súmula, tutela antecipada, caberia mandado de segurança. E é o caso. Ou seja, trata-se de uma tutela provisória de urgência cautelar, que é um arresto cautelar. Então, ainda que não fosse pelo primeiro ponto, pelo segundo ponto, o mandado de segurança seria admitido pela aplicabilidade da súmula 414. E tem mais um ponto vislumbrado pelo doutor relator, que ele fala que a decisão em relação ao arresto cautelar estaria correta, porque não há prova de que o bloqueio impossibilitará o prosseguimento da atividade empresarial. Data máxima vênia, trata-se de uma microempresa, cujo valor da renda anual já é limitado a 360 mil reais por ano. Um bloqueio cautelar no final de um ano pandêmico,
de mais de R$56 mil, em que há necessidade de pagamento de 13º, fornecedores e despesas diversas, não há prova de que há prejuízo ao prosseguimento das atividades, data máxima vênia, essas circunstâncias fáticas já coligem para essa demonstração. Além do mais, em que pese exista o poder geral de cautela do juiz, ele não torna deficiente uma fundamentação. Para que a juíza pudesse fazer esse arresto cautelar, não basta ser pelo poder geral de cautela. Cadê a fundamentação? Cadê a motivação? Cadê os fundamentos que ela entendeu que deveria fazer isso? Cadê a prova de uma possibilidade de insolvência dessa empresa no futuro? Então, data máxima vênia, também remanesceria cabível o mandado de segurança neste segundo ponto, que é o ponto do arresto cautelar, que nada mais é do que uma tutela provisória de urgência cautelar deferida pela juíza. Então, feitas essas considerações, nobres julgadores, pede para que seja, com todas as vênias do nobre relator, para que seja conhecido e provido o agravo regimental, para que seja admitido o mandado de segurança, uma vez que está comprovado o direito líquido e certo violado, tanto pela inversão e violação do contraditório prévio com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, quanto pelo arresto cautelar, caberia esse mandado de segurança. E, nesse aspecto, pede-se admissão, inclusive com o seu processamento, para que seja deferida a liminar na peça de ingresso do mandado de segurança pleiteada. São essas as considerações. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutora. Com a palavra, desembargador André. Cumprimento a doutora Maria Tereza pela sua combativa sustentação oral. Vamos aos pontos centrais que me fazem, com a devida vênia, manter a decisão agravada. Eu admito inicialmente o agravo regimental porque preenchidos os pressupostos. Quanto ao tema de fundo, eu destaco e transcrevo trechos da decisão de primeiro grau, mostrando que a decisão do juízo foi baseada, primeiramente, em decisões precedentes a respeito das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na presente execução. Ou seja, a partir de decisões anteriores e também da pesquisa que foi realizada, e aqui eu destaco o item 4 da decisão, a pesquisa da decisão de primeiro grau, determinar o redirecionamento da execução para as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, constantes do relatório do resultado da requisição da consulta do sistema CCS do Bacen Jude. Que sistema é esse? Que cruza CPFs e CNPJs, pessoas físicas e jurídicas. Muito bem. Com base nesses precedentes, em decisões precedentes, com base nessa pesquisa, então, a juíza, destaco aqui no item 6, diante do deferimento da inclusão das pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, se faz necessária a suspensão da execução e a instauração do incidente processual. Por economia e celeridade, o referido incidente será processado nos próprios autos. Prossigo ainda destacando alguns trechos da decisão do juiz de primeiro grau e afirmo e fundamento nos seguintes termos a decisão agravada. O presente mandamos revela-se absolutamente cabível, uma vez que não está se discutindo o direito líquido e certo, mas sim matérias que podem ser tratadas em recurso próprio, porque demandam cognição exauriente, exame de provas, exame de elementos. De fato, foi corretamente e fundamentadamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo juiz, o qual se baseou em pesquisa patrimonial e determinou a suspensão da execução e o seu processamento nos autos principais. Logo, a partir da instauração do incidente e da desconsideração, serão realizados procedimentos pertinentes que levarão ao acolhimento ou rejeição do incidente, cabendo a partir daí o agravo de petição por se tratar da fase de execução. Outro sim, considerando os fundamentos da decisão atacada e conforme destacado no relatório, são várias questões fáticas a se debater com o fito de aferir a responsabilidade da impetrante e que devem primeiro ser levadas ao conhecimento do juízo da execução, a fim de obter uma resposta para então, se negativo, o tema ser trazido a este egrégio tribunal
por meio do agravo de petição, uma vez que a discussão travada até aqui é de pretenso direito e não direito líquido e certo. Em síntese, a impetrante, a tempo e modo, poderá exercer o direito à ampla defesa e discutir os atos praticados pelo magistrado. E, nesse sentido, por conseguinte, o presente mandado de segurança não passa pelo crivo processual da admissibilidade, porquanto está sendo manejado como substituto de embargos à execução penhora ou agravo de petição, conforme o entendimento do artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança. Se disse outro sim que, em casos de decisões ilegais, teratológicas ou abusivas, há a possibilidade de se mitigar o referido obstáculo legal, o que, todavia, não é a hipótese dos autos, uma vez que a decisão atacada encontra-se alicerçada em sólidos fundamentos, em decisões de precedentes e também em pesquisa patrimonial. Outro sim, pelo uso do poder geral de cautela, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio da empresa, foi determinado o bloqueio de valores via convênio Bacen-Jud, cabendo esclarecer que o juízo pode e deve conceder as medidas que entenda necessárias para assegurar o resultado útil do feito. E nos presentes autos não há prova de que referido bloqueio impossibilitará o prosseguimento da atividade empresarial. Não houve prova documental, data vênia, no sentido de mostrar folhas de pagamento, valores que deveriam ser recolhidos, data vênia. Cito ainda alguns precedentes dessa Corte sobre o tema de mandado de segurança na fase de execução. Respeitando e cumprimentando a doutora Guia Maria Tereza, é a nossa proposta de voto, senhor presidente. Negar provimento ao agravo. Obrigado, desembargador André. Eu vou pedir uma vênia para apresentar uma pequena divergência. Veja só, aliás, parabenizo a doutora Maria Tereza pela sustentação, muito bem feita, muito bem elaborada. Em relação à primeira parte, de que o juiz primeiro, que a juíza, né, primeiro incluiu no polo passivo para depois instaurar o incidente, me parece que, de fato, ali no despacho ficou assim, mas é um erro meramente formal, que não traz nenhum prejuízo para a parte, porque a constrição que ocorreu foi cautelar, e, portanto, ainda que o procedimento adequado seja primeiro instaurar e depois incluir, o fato da juíza no despacho já estar incluindo prejudica essa parte do despacho, mas não gera nenhuma consequência ou violação de direito líquido e certo com a maior das vênias. A minha divergência vai ficar, e também essa questão que vai se discutir em recurso posteriormente, vai ser própria a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o mérito. Mas há uma parte que me preocupa, desembargador André. Veja, o juiz tem todo o direito e aliás, essa é uma providência muito salutar, de fazer uma constrição por arresto, se há risco, se há perigo de não se encontrar o patrimônio posteriormente. Pelo jeito, esse risco existe, porque ele teve que consultar instrumentos ferramentas de pesquisa patrimonial para fazer interligações entre pessoas físicas e jurídicas. Ao que me parece, pelo voto de Vossa Excelência, esse risco existe. Mas o que me incomoda é que, havendo tantas empresas e, pelo jeito, tanto patrimônio, se penhore dinheiro. Se penhore numerário, e aí a sustentação da doutora Maria Tereza me é sensível. Uma empresa que tem um patrimônio de 300 mil, tem uma penhora de 56 mil no mês de dezembro, mês de pagamento de 13º salário, quando existe, teoricamente, possibilidade de penhorar materiais, imóveis, enfim, a não ser que não tenha outro... Eu penso que, ao contrário de uma penhora, que a prioridade é penhorar dinheiro, em se tratando de arresto cautelar, o dinheiro não pode ser a primeira. Não pode ser a primeira porque você está prejudicando antes de decidir. Aí sim a alteração da ordem traz prejuízo, porque estaria que estar justificado ali, olha, não tem outro patrimônio, então o arresto vai ser de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é essencial para a atividade da empresa, porque o dinheiro,
é feita a constrição, mas a empresa continua pagando juros e correção sobre o valor que se retirou do patrimônio. Então, assim, ao meu juízo, a penhora direta por arresto de numerário ofende direito líquido e certo, porque não está justificado na ausência de outros patrimônios a serem arrestados, que poderiam ser arrestados e que não o foram. E aí eu repito, isso traz prejuízo e pode trazer, e assim, o argumentar, não há provas de que esse prejuízo foi... O prejuízo existe. 60 mil reais é um valor muito razoável. Eu até concordo com Vossa Excelência que seria necessário, por exemplo, juntar a folha de pagamento, mas mesmo assim nós não teríamos a certeza de que esse valor não era indispensável ou era indispensável para a consecução da empresa. Então aí eu vou na linha de argumentação da doutora Maria Tereza, no sentido de que nós estamos numa situação crítica, numa situação, num mês em que as despesas são maiores por conta do 13º, e que, principalmente, em se tratando de arresto cautelar, o dinheiro não é a primeira opção. Ele não deve ser a primeira opção. Ele deve ser a opção se não houver outras. Por quê? Porque aqui sim deve vigorar o princípio da execução menos gravosa. Ora, se eu posso arrestar, garantir o juízo com um patrimônio que não desfalque a empresa numa situação crítica dessa, por que eu vou imediatamente no dinheiro que, como eu disse, é capital de giro, é utilizado para pagamento de salários de 13º, e ele não retorna para a empresa depois, porque mesmo que ela seja responsabilizada pela dívida, pela execução, ela vai ter que pagar juros e correção sobre esse valor que está arrestado. Então, é por isso que eu vou pedir vênia para dar provimento parcial ao agravo, admitir a segurança apenas quanto a essa questão da penhora, do arresto de numerário, e por esses fundamentos eu dou provimento nesse particular, facultando ao juízo da execução ou esclarecer que não existe outros patrimônios a serem arrestados, ou arrestar os patrimônios, os bens materiais que as empresas, são N empresas e N pessoas físicas, têm para garantir o juízo e cautelarmente, como foi feito no despacho. Então, como voto. Diante da divergência, o desembargador André, se quiser contra-argumentar, fica livre, desembargador André. Senhor presidente, pois não. Senhor presidente, como eu acabo ficando por último, né, eu teria algum argumento para lançar no debate. A questão é interessante, e eu queria que o tribunal, na verdade, conhecesse do argumento antes de colher os votos. Com certeza. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. De fato, o tribunal sempre se preocupa com essas penhoras em dinheiro que ocorrem. Estamos num momento pandêmico, e esse, na verdade, o momento pandêmico ele é ruim para todos, né? Ele atinge as empresas e também atinge os trabalhadores, as pessoas que ficaram desempregadas por causa dessa pandemia. Então, na verdade, sofremos todos, nós também, todos sofrem esses efeitos da pandemia. Então, o tribunal sempre tem se precavido com relação a isso. Eu faço uma ponderação de que o dinheiro, na verdade, ele sempre é o primeiro bem a ser constritado, né? Seja na penhora, na verdade, ou até numa eventual garantia. Por quê? Porque o dinheiro existente, na verdade, ele abrevia o processo de execução. E por isso, todos sabemos, há essa preferência, inclusive legal, pela penhora, pelo bloqueio de dinheiro. Nesse caso, depois agora das últimas reformas aí que as legislações vêm sofrendo,
existe uma saída para as empresas que têm bloqueio em dinheiro, que é fazer a substituição desse dinheiro bloqueado pelo seguro fiança ou seguro garantia. Basta que a empresa vá ao juiz da primeira instância, ao juiz da execução que ordenou o bloqueio, e ofereça esse seguro garantia. Dessa forma, me parece que se atende tudo aquilo que o tribunal sempre busca, que é garantir que a empresa continue com o seu capital de giro, sem o problema, mas também não desatende a execução. Porque se penhora um bem, um outro bem que deva ser levado à praça, isso leva muito tempo para acabar a execução, para chegar ao término do reclamante, efetivamente o exequente receber esse dinheiro. Então, por isso que, na verdade, eu faço a ponderação e já encaminharia meu voto, né, ouço ainda os colegas, claro, mas eu encaminharia o voto para manter essa decisão, porque a empresa tem condições de ir ao juiz da execução e pedir a substituição disso, e aí sim, me parece que o juiz não pode negar essa substituição pelo seguro garantia ou pelo seguro fiança. Então, na verdade, seria essa a ponderação que trago ao debate. Obrigado. Obrigado, juiz Nardelli. Apenas uma última ponderação em relação a essa questão. Veja que aqui nós estamos num arresto cautelar e que aí sim, ele ainda não é executado. Aí tem que instaurar primeiro o incidente, depois de julgado o incidente, então cautelarmente ele não está obrigado a pagar seguro fiança. Não obrigado, na verdade, nem de maneira alguma. Na verdade, o que eu defendo, na verdade, é que como ele teve o bem constritado, e eu entendo que essa decisão é legal, o juiz pode deferir, Vossa Excelência também me parece que vai nesse sentido, ele pode deferir cautelarmente esse bloqueio, porque a parte citada, depois que reconhece um grupo ou desconsidera a personalidade jurídica, até que a parte é citada, até que haja a decisão sobre isso para depois penhorar os bens, ninguém mais acha bem de ninguém. Essa temos, na verdade, e esse caminho é o que acontece ordinariamente. Obviamente que não estou falando desse caso específico, mas ordinariamente é o que acontece. Depois que se desconsidera a personalidade jurídica, primeiro porque vai ter que instaurar um incidente, intimar as partes para discutir. Depois vai ter que decidir isso. Depois tem recurso dessa decisão. Então, isso leva 2 anos. Quando se volta, isso dá tempo de fazer um monte de coisa no patrimônio. Por isso que, inclusive, o próprio TST reconhece nas instruções normativas a possibilidade da concessão desse arresto cautelar. Então, como houve o arresto cautelar, a parte, não que esteja obrigada, de fato não está, mas o que ela pode fazer é fazer a substituição disso pelo seguro fiança. Me parece uma providência, porque eu acho que não é ilegal essa ordem de bloqueio de dinheiro nessa linha. Perfeito. Eu até entendo o argumento de Vossa Excelência, e aí que eu digo, se leva 2 anos, por que penhorar dinheiro? Porque se não vê, porque assim, a não ser que não tenha patrimônio, o que me incomoda é a preferência pelo dinheiro em se tratando de um arresto cautelar. Mas eu respeito a ponderação de Vossa Excelência e há sempre a possibilidade de substituir, ou poderíamos até conceder esse mandado de segurança parcialmente, assegurando a possibilidade de substituir por seguro fiança. Num determinado prazo. Mas esse pedido, na verdade, não foi feito ao juiz ainda, né? Na verdade, a gente daria uma ordem contra uma ordem dele que não existe, que a parte não fez o pedido. Ela pode fazer. Se ela fizer e o juiz não deferir, aí sim eu acredito que cabe um mandado de segurança dessa nova decisão. Aí sim. Mas eu não vou... Quer se manifestar também. Vamos lá. O debate está muito rico. Eu gostaria apenas de ponderar... mantendo a minha decisão com a devida vênia do voto brilhante voto do senador Amaldi, eu também estou sensível à situação pandêmica e em vários mandados de segurança, este pleno já concedeu liminar, também definitivamente, liberando, às vezes parcialmente, às vezes em valor maior ou menor, valores penhorados na execução. Atento e sensível a essa situação. O que eu não admito, no presente caso, com o devido respeito, é que não há prova efetiva de que haveria um comprometimento. O raciocínio que a doutora Maria Tereza traz, de ser uma pequena empresa e, portanto, o valor elevado já naturalmente comprometeria,
data venda não me parece suficiente para uma liminar, para uma liberação do valor que foi arrestado. Ademais, como ponderou aqui o juiz Leonardo, eventualmente o pedido também poderia ser direcionado diretamente ao juiz da execução, que atento e sensível também poderia sopesar esses elementos. É a nossa ponderação, senhor presidente, obrigado. Obrigado, desembargador André. Desembargador João de Deus. Pois não, eu vi atentamente essa discussão aí, e sabe que eu sou cético com relação a determinadas decisões de transformar uma execução nessa situação aí da desconsideração da pessoa jurídica. E aí vai o imbróglio, tá? É uma discussão realmente cansativa. A pergunta que eu faço é: admite-se o presente mandato de segurança para a gente conceder a liminar, mesmo que seja parcial? Diante das considerações feitas pela nobre advogada, ouvi atentamente o relator, ouvi o desembargador Amorim com as ponderações e fiquei, na minha, esperando os argumentos do juiz Leonardo. E Leonardo, essa história de se presumir para o futuro, a gente já sabe que o futuro a Deus pertence, a gente não sabe nem se está vivo até lá, daqui a 2, 14, 24 meses. O problema é agora. Eu, sinceramente, sou cético com relação a isso. Eu peço venha ao desembargador André, que eu acho que na hipótese de um arresto, esperar que o juízo vá acolher o incidente para julgar, dizendo, olha, agora quem embarga a execução. Gente, isso, inclusive, é controverso da própria doutrina de jurisprudência, principalmente agora na Justiça do Trabalho. Inclusive, outro dia, eu julguei participei de um julgamento, fiquei vencido com relação a uma desconsideração da pessoa jurídica, em que o juiz não acolheu outro agravo, não se conheceu o agravo. Por quê? Porque era previsível a embargo da execução. Data venha, fiquei vencido. Mas, com todo respeito, ora, seja positivo, seja negativo, a admissibilidade dessa consideração ou da transformação disso, cabe-se um agravo de petição, está na legislação. Eu não tenho que esperar garantir o juízo para discutir algo, embargo de execução, embargo de execução. Nesse caso de uma exceção de preço de exclusividade, eu não posso também ficar discutindo isso. Eu fiquei preocupado exatamente com essa situação do juiz. Olha, de pronto eu faço isso e já resta, porque essa empresa, em razão dos sócios, que ele pode dilapidar o patrimônio, e assim eu faço. É indagar essa decisão, nesse momento, é cabível à espera de um embargo da execução, para depois discutir quando o dinheiro está preso. Então, poderia ele também sugerir a substituição do dinheiro por um bem imóvel? Não poderia? Claro que poderia. Mas eu não estou ficando se. Eu não estou aqui discutindo se. Eu estou aqui dizendo que, nesse momento, diante dos argumentos feitos pelo desembargador André, do desembargador Amorim, que são exatamente um ponto antagônico, de forma parcial, mas sim, eu fico exatamente com os fundamentos do desembargador Amorim de admitir o agravo para destrancar o mandato de segurança e conceder essa condição, dizer assim, olha, a empresa vai lá, faz um seguro-fiança, substitui pelo dinheiro e libera. Está garantido o juízo. E vamos discutir depois. Eu posso fazer isso. Eu não tenho que... o juiz lá, não sei o quê. Não, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Se passar o crivo da admissibilidade do mandato de segurança, pode sim determinar que o senhor faça. Meu voto é na linha do desembargador Amorim pedindo venha. Pobre relator André e o juiz Leonardo. Desembargador Márcio Tibal. Eu estou acompanhando
o desembargador André, apesar da sustentação oral muito decisiva da doutora Maria Tereza, observe que é uma execução que já se arrasta há bastante tempo, um processo de 2011, não é caso de mandado de segurança, eu não vejo decisão teratológica, eu vejo poder de cautela bem exercida. Agora, se a parte pretender fazer substituição do dinheiro, ela pode fazer. Eu acho que isso não é medida que nós devemos sugerir. E na ordem de penhora, de garantia, do que for, o primeiro bem descrito na lei é o dinheiro. Então, primeiro penhora esse dinheiro, e depois penhorou o dinheiro. Bom, aí, olha, agora eu quero que seja substituído seguro de garantia. Pode? Pode. Então é isso. Eu peço, venha e acompanho o desembargador. Perfeito. Desembargador Nery. Sem microfone, desembargador Nery. Tem que ativar o microfone. Desculpa. Eu peço vênia à relatoria e os argumentos aí do juiz Leonardo Eli e do doutor Martibal, mas eu fico com a divergência pelos argumentos já trazidos, que para mim são suficientes. Quem conhece a dinâmica da vida empresarial sabe o que aflige uma empresa na atualidade. E por questão de valores, eu fico com a divergência. Então, configurado o empate, nós, na próxima sessão, contamos com o desembargador presidente para proferir voto de desempate. A gente inclui, eu faço a divergência por escrito, porque ela foi feita agora, e na próxima sessão, o desembargador Nicanor desempata. Nós temos sessão dia 10. Perfeito? Doutora, muito obrigado. Uma boa tarde, bom trabalho a todos os senhores. Muito obrigada. Só um último esclarecimento, desembargador Mauri. Então, o empate o voto de Vossa Excelência é propor o processamento do MS em relação ao tema que Vossa Excelência destacou, concedendo a liminar para a liberação do valor. Para a liberação do valor, mas eu vou acolher a sugestão do desembargador, do juiz Leonardo, facultando a empresa, num determinado prazo, a oferecer um seguro-fiança. Só para constar. Obrigado, presidente. Eu queria, desembargador Mauri, nosso presidente, eu queria parabenizar a doutora Maria Tereza pela brilhante sustentação. Essa questão de substituir o seguro-fiança, nós temos um precedente. No caso da Gol, se o juiz Leonardo lembra, nós fizemos isso, né? Nós condicionamos a liberação do dinheiro à substituição do seguro-fiança. Se eu não me engano, foi, né? Eu acabei não participando do julgamento, né? Porque houve, na data, na verdade, eu lancei meu voto, mas a doutora Kelly participou do julgamento, mas me parece que foi essa... mas eu adotei também naquela ocasião. Eu traria de novo... O processo parcial de Vossa Excelência, juiz Mauri. Senhor presidente... É a mesa. Desculpa. Senhor presidente... Pois não. Eu queria apenas destacar aqui e falar para o Leonardo. O que está acontecendo é exatamente isso. Muitas empresas, diante dessa dificuldade que nós estamos agora, final de ano, estão ingressando com a substituição do depósito de recurso do depósito fiança, e muitos juízes estão negando. Por exemplo, eu já peguei 2 mandados de segurança, eu já mandei liberar, substituir. Bom, nós temos que ter sensibilidade com relação a isso. Não é possível. Aí o Leonardo falou, passa lá para o juiz, aí se ele não entender que cabe mandar de segurança, não é por aí. Nós não estamos aqui jogando ping-pong, nem tênis, bola para cá e bola para cá. Quando decidir, acabou. Quem pode o mais, pode o menos. Desembargador João de Deus, só para ponderar, eu também tenho deferido as substituições, né, nos casos em que os pedidos vêm, também tenho na mesma linha de Vossa Excelência.
Só para essa ponderação. Desembargadora Amauri, eu também só queria a palavra para cumprimentar a doutora Maria Tereza, né, pela brilhante sustentação, né, fez toda a diferença nesse debate e muito interessante. Parabenizo. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Agora que o calor está muito grande. Eu gostaria de dizer, doutora Amauri, meu presidente, que até mesmo a substituição por uma fiança bancária tem um custo para a empresa. Tem, é verdade. Mas aí o custo é menor, né? Aí o custo é bem menor, na verdade. Mas nós estamos minimizando. Mas a rigor tem mesmo. Doutora, muito obrigado. Parabéns. Boa tarde, doutora Maria Tereza. Senhor secretário. Pedido de preferência, excelência. Número de ordem 1 da extra-pauta da relatoria nata. Relatoria, desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Ação rescisória 24.077.84 de 2020. Aqui o pedido de preferência é do doutor Guilherme José Teodoro de Carvalho. Vou ter que procurar aqui a relatoria nata, só um minutinho. Telepresencial, né? Sim, excelência. Na sessão do dia 29 de outubro de 2020, decidiu o pleno por unanimidade aprovar a retirada de pauta do processo a pedido do desembargador Amaury, após a sustentação oral feita pelo doutor Guilherme. Lembrei. Eu fui estudar a sustentação também muito bem feita. Eu retirei de pauta o processo para melhor análise da questão. E agora eu trago, e eu vou ler os fundamentos, porque eu alterei parcialmente os fundamentos que eu apresentei na primeira sessão. Né? O acordo recidendo reconheceu a responsabilidade subsidiária da autora pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao réu mediante os seguintes fundamentos. Abre aspas. Incontrovérsia que o autor, como empregado da primeira reclamada, JMF, Transporte e Terraplanagem, na função de mecânico, realizava manutenção e consertos dos maquinários utilizados nos serviços de terraplanagem da segunda reclamada, em razão de contrato de prestação de serviços entre as empresas. Trata-se, portanto, de típica terceirização de atividade meio, tendo a recorrida tomadora atribuída a terceiro a prestação de serviços de preparação do solo com o fornecimento de máquinas e equipamentos, fornecimento do solo com utilização da mão de obra do autor, inclusive porque havia exclusividade na prestação de serviço, fato incontroverso ante a revelia e confissão da empregadora. Assim, a questão é pacífica na jurisprudência trabalhista de que a subsidiariedade da contratante, no caso de terceirização de serviços, surge do mero inadimplemento, papapá. A autora fundamenta a pretensão rescisória em erro de fato, pois assevera que o acórdão admitiu fato inexistente ao considerar incontroversa a exclusividade da prestação de serviços do réu à autora, pois a prova oral comprovou a ausência de exclusividade e a autora não pode ser prejudicada pela revelia da empregadora na medida em que contestou especificamente a exclusividade alegada e que o acórdão foi extra petita, pois adentrou em matéria não arguida na petição inicial, ou seja, a ilicitude da terceirização da atividade fim. Em contestação, o réu suscitou preliminarmente carência de ação e no mérito a improcedência da rescisória. Afasto a carência de ação, mas a pretensão rescisória é improcedente. À luz do artigo 9668 do CPC e OJ 136 da SDI 2 do TST, o erro de fato consiste em vício decorrente da equivocada percepção do julgador, o qual admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo essa premissa fática indiscutível do silogismo argumentativo. No caso em apreciação, entretanto, a exclusividade era fato controvertido, afirmado na ação proposta pelo trabalhador e negado em contestação, o que desde logo afasta a hipótese rescisória invocada, ou seja, erro de fato, a qual, como dito, pressupõe incontrovérsia. Uma vez controvertido o fato, exclusividade ou não, a boa ou má apreciação da prova não justificará o corte rescisório, muito menos
com fundamento no erro de fato. Na verdade, o fato que era incontroverso dizia respeito ao local da prestação de serviços do trabalhador, pois desde a petição inicial afirmou-se labor no ambiente do empregador e não do tomador dos serviços. Porém, esse fato não foi infirmado no acórdão que se pretende rescindir, o qual, apesar desse fato, reconheceu que o trabalhador prestava serviços exclusivos em prol do tomador dos serviços. De outro modo, é verdade que a revelia do empregador não faz presumir a exclusividade. Caiu aqui a minha conexão, mas eu lembro do voto. Não faz presumir a exclusividade. Porém, como esse era um fato controverso, o eventual erro de julgamento não é erro de fato. Então, não pode ser caracterizado de forma alguma como erro de fato. E também não há que se falar em decisão extrapetita, até porque o acórdão não reconheceu ilicitude de terceirização. Disse que a terceirização existiu e isso justifica a responsabilidade subsidiária. Portanto, o meu voto é pela improcedência da ação rescisória, porque de erro de fato não se trata, na medida em que o fato decidido no acórdão era um fato controvertido. O autor admitia, o réu negava. E não há decisão extrapetita também, porque o acórdão não defendeu a ilicitude da terceirização, apenas reconheceu a terceirização como fato e fixou a responsabilidade subsidiária do autor. É por esses motivos que julgo improcedente, apesar da brilhante sustentação do nobre advogado na última sessão, que me fez, inclusive, retirar de pauta e reestudar essa matéria. Então, esse é como voto, e eu indago dos colegas se há divergência. Então, é por unanimidade. Excelência. Obrigado, doutor Guilherme. Tem um detalhe, Excelência, doutor Guilherme, só tem um detalhe, doutor Francisco está vinculado a esse processo, tá, Excelência? Então, teria que terminar o julgamento dele no dia 10. Perfeito. Então, proferidos os votos dos presentes, retira-se o processo de pauta no aguardo do voto do desembargador Francisco. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela sua participação. Imagino que eu agradeço. Um ótimo trabalho a todos, Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Excelência, só para registrar, as próximas sessões administrativas dia 2, né, às 15 horas, e a judiciária dia 10, a próxima judiciária às 14 horas. E a aprovação da ata do dia 12 de novembro e nada mais. Perfeito. Então, dia 10, a próxima, nós temos agora dia 2 a administrativa, dia 10 a judiciária, e eu submeto aos colegas a aprovação da ata da última sessão, não havendo rejeição, não havendo divergência, aprovada por unanimidade. Nada Muito mais. obrigado a todos. Senhor presidente. Pois não. Juiz Leonardo, essa é a sua última sessão. Exatamente. Convocado. Exatamente. Pois não, então eu vou lhe dar a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, hoje é minha última participação aqui na sessão do Egrégio Tribunal Pleno como juiz convocado durante essa convocação, que se encerra agora no dia 30 de novembro próximo, né, na próxima segunda-feira. Eu quero externar os meus agradecimentos a cada um dos excelentíssimos desembargadores que compõem esse Tribunal Pleno pela oportunidade ímpar de assumir tão honrosa função nesse órgão máximo do meu tribunal. Eu agradeço o caloroso acolhimento que me foi dispensado por todos os desembargadores, pelos juízes auxiliares da presidência, os juízes Flávio e o juiz Paniago, e os membros do MPT durante todas as sessões, e faço aqui o cumprimento na pessoa do Dr. Jonas novamente, desde o dia da convocação, o que só reforçou a minha sensação de efetivo pertencimento a esse tribunal durante todo esse período. Eu agradeço pela convivência harmônica e a maneira sempre cortês com que se desenvolveram os debates, mesmo naqueles temas mais sensíveis e que tendem a fazer aflorar as nossas emoções.
Cada sessão foi um momento único de aprendizado para mim. Eu quero agradecer a disponibilidade e o carinho que sempre recebi dos servidores deste Tribunal Pleno, e faço os agradecimentos na pessoa do Carlos Figueiredo e da Débora, extensível aos demais, e aproveitar para fazer coro com os advogados e partes que em todas as sessões desse Tribunal Pleno fazem questão de destacar a forma sempre afável e colaborativa como são tratados nesse tribunal. São essas atitudes que realmente dignificam o serviço público e engrandecem esse tribunal. Quero fazer um agradecimento, senhor presidente, especial aos servidores do gabinete e aqueles que integraram a equipe, mesmo não servidores do gabinete, durante esse período. E quero fazer isso, na verdade, nominalmente, ao Algacir, a Rosângela, a Rose, a Laiane, a Rossana, a Elaine, a Adriana, ao Pedro, a Albira, a Janine e a Luciana, e aos estagiários Samuel, Ivan e Juliana, que bem compreenderam a importância que essa convocação tinha na minha vida. Não mediram esforços e se superaram na dedicação ao nosso projeto de trabalho de realizar uma considerável redução no estoque de processos a serem julgados do gabinete. Vocês me orgulham pela dedicação e me deram a possibilidade de entregar o gabinete ao desembargador João Marcelo Balsanelli, no dia 1º, com esse sentimento pleno de dever cumprido. Juntos formamos uma equipe, e por isso o meu muito obrigado pelo companheirismo. Eu agradeço aos servidores da Vara do Trabalho de Fátima do Sul, na pessoa do diretor Ronald, que mesmo com a minha ausência, continuaram trabalhando fortemente, inclusive colocando aquela Vara do Trabalho na 31ª posição do ranking do IGEST do CSJT, dentre as mais de 1.500 varas do país, e atingindo a incrível primeira colocação no índice de produtividade dentre todas essas varas. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que retorno à jurisdição da primeira instância, levando na bagagem essa incrível experiência vivenciada nesses 15 meses de convocação. E de lá, fico à disposição do egrégio tribunal para o que se fizer necessário. Na minha primeira participação na sessão do Tribunal Pleno, em agosto de 2019, eu fiz uma manifestação naquela sentada com os seguintes pedidos a Deus: que me iluminasse nessa nova missão, que me desse sabedoria, que mantivesse a alegria que invadia a minha alma, que acalmasse o meu espírito naquele momento e que me fizesse feliz. Hoje, senhor presidente, senhores desembargadores, na minha última sessão, eu só quero agradecer a Deus por ter me dado tudo o que lhe pedi. Muito obrigado a todos por esse período fraternal, de convivência e pela paciência em me ouvirem novamente. Obrigado. Eu quero registrar aqui o nosso agradecimento ao juiz Leonardo. Foi uma participação brilhante, uma participação relevante para a nossa corte. Além da sua produtividade, além do seu empenho, e eu sei que Vossa Excelência trabalhou sábados e domingos constantemente para colocar em ordem, resolver o maior número de processos possível, que Vossa Excelência se empenhou ao máximo também na qualidade dos votos que apresentou. Então, isso é muito importante. Vossa Excelência trabalhou os números, mas Vossa Excelência trabalhou também a qualidade e atuou com muita galhardia perante o Tribunal Pleno, trouxe reflexões
que nos fizeram repensar alguns pontos de vista. Lembro de vários casos em que conseguiu mudar o entendimento do tribunal a respeito de determinado posicionamento inicialmente adotado. Então, a sua contribuição, juiz Leonardo, foi realmente muito importante. E eu também cumprimento os colegas pelo respeito, pela consideração que concederam, que outorgaram ao juiz Leonardo, mesmo quando ele divergia veementemente de Vossas Excelências, porque isso é sinal de humildade, isso é sinal de que nós, apesar de ocuparmos momentaneamente um cargo no tribunal de desembargador, nós nos consideramos iguais, nós somos iguais aos juízes da primeira instância que vêm aqui trazer a sua contribuição. Então, eu também eu fiquei convocado no tribunal durante vários anos. Eu fui convocado desde 1993 e fiquei quase até 2001, quando eu fui efetivamente promovido. E uma das coisas que mais me alegrava é que eu era livre para divergir, eu era livre para sustentar meus pontos de vista, às vezes ganhar, às vezes perder, mas sempre ser respeitado. E isso eu percebi que o juiz Leonardo teve. Eu cumprimento o juiz Leonardo pela sua participação, agradeço muito, sei da importância que teve para Vossa Excelência a sua participação, mas eu também cumprimento cada um dos colegas que com ele conviveram e que com muito respeito o trataram, aceitaram as divergências, né? Aceitaram ficar vencidos e muitas vezes, aceitaram mudar pontos de vista quando a argumentação era pertinente. Então, esse é algo que também é nobre por parte de Vossas Excelências. Esse é o meu registro. Parabéns, juiz Leonardo. Vossa Excelência vai voltar a participar, porque existem processos ainda que serão inclusos, mas não com a participação efetiva, né, na sessão inteira como é hoje. Então, nessa última sessão em que Vossa Excelência participa como convocado efetivo, nosso registro de parabéns. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu também, senhor presidente, quero registrar meus parabéns ao juiz Leonardo. Tivemos oportunidade ontem na turma, o desembargador João de Deus vai mencionar, a gente faz também o registro. Mas me alinho às palavras de Vossa Excelência, desembargadora Mauri, e acrescento que o juiz Leonardo cumpriu a missão, respondeu à altura, com total dedicação. Deu para ver nesse último processo em que debatemos aqui, e o juiz Leonardo traz argumentos, incita o debate, amplia essa percepção, de forma que, da mesma maneira como o juiz Leonardo retorna para a sua jurisdição, amadurecido, com a sua visão jurídica ampliada, nós também ganhamos aqui, com a participação dele nos debates, uma ampliação e uma percepção maior da aplicação do direito, das relações entre o primeiro e o segundo grau. O Leonardo foi um exemplo a ser seguido na convocação. Tá? De parabéns, receba meu abraço fraternal e espero vê-lo em breve. Forte abraço. Obrigado, vereador. Senador Mauri, eu já ontem, na presidência da segunda turma, onde nós passamos exatamente esses 15 meses já de convívio, quase que direto com o Luiz Leonardo, eu queria apenas dizer para ele que eu gosto. É muito bom as divergências, entendeu? Como colocou o Luiz Maurício, o problema de ganhar e perder, isso faz parte da vida, tá? São argumentos, né, como agora mesmo, nesse processo, o André, o Dom Mauri, Vossa Excelência, o desembargador Nery, Márcio de Paulo, todos opinaram com relação, tanto que deu empate, entendeu? É muito importante isso. E ontem eu citei, é muito importante, sim, você ter coragem de divergir de alguém que fique vencido. Mas o problema é exatamente a unanimidade. Nem toda unanimidade é inteligente, né? Nelson Rodrigues já dizia, toda unanimidade é burra. Talvez ele tenha se inspirado no autor português, fala para não ter medo de divergir de ninguém. Tem medo, sim,
de convergir com a ideia e depois descobrir que todos estão errados. Aí que é o grande problema, né? Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. Nós, desde que nós nascemos, nós temos dando um passo para frente para a vida para quem é corajoso o suficiente para arriscar, debater e a humildade suficiente para aprender. Vossa Excelência trouxe tudo isso para nós, né? No dia da escolha, não estava presente na sentada, porque eu estava de férias e fora do país, mas fiquei alegre de saber que Vossa Excelência tenha sido escolhido pela maioria dos colegas para integrar o tribunal por esses 15 meses. Então, um abraço fraterno para você, a sua família, e que Deus continue iluminando seus passos. Obrigado. Obrigado, desembargador João de Deus. Obrigado. Presidente, Desembargador Mastibal. Eu subscrevo as palavras de Vossa Excelência, do desembargador André, do desembargador João. O Leonardo é uma criatura admirável. E ele veio para o tribunal para cumprir uma missão especial de assumir o gabinete com uma montanha de processos. Cumpriu muito bem essa missão. Os votos muito bem fundamentados, algumas divergências muito bem estruturadas. Nós temos aí, vai ser julgado aí, era para já ter sido julgado, mas suscitou até vista regimental, né? Aquela questão de juros de mora na contribuição previdenciária, se conta antes, se conta depois. Quer dizer, o juiz Leonardo ele está afrontando com a sua inteligência até decisão do TST, é matéria simulada. Quer dizer, é preciso ter muita coragem, ter muito discernimento, ter muita iluminação para fazer isso. Eu me sinto orgulhoso de ter participado dessas sessões com o Leonardo, de ter recebido divergência, de ter recebido o voto de acordo dele em em vários dos meus votos. Ele veio para somar, vai levando um pouquinho mais de experiência. Ele já é bem calejado na profissão, muito experiente, mas ele vai levando mais um pouquinho. Agora, nós não somos diferentes da primeira instância, nós só fazemos um trabalho um pouquinho diferente. Na primeira instância, você é juiz na plenitude, você analisa o processo sozinho, você decide sozinho. A diferença daqui é que nós continuamos a decidir o processo, só que a nossa decisão ela não é mais individual, ela não é mais isolada, ela é coletiva, é do órgão coletivo. Léo, leve meus parabéns, o meu agradecimento pela sua atuação, se orgulho de ter vindo aqui e boa sorte lá na reassunção da sua jurisdição, e agora você vai descansar. Um abraço para você, para a Fábio, para os meninos. Obrigado, desembargador Mastibal. Muito bem. Vai descansar quebrando pedra. Desembargador Nery. Bom, eu queria parabenizar o juiz Leonardo, meu vizinho aqui de gabinete, né? Sempre muito elegante no trato. A advocacia, quando vinha me entregar memorial, dizia de como tinha sido recebido pelo Leonardo. Aliás, o doutor Leonardo eu o conheço desde a época da advocacia, né? E não só na advocacia, como também nos debates políticos da ordem. E sempre foi marcante a sua presença, certo? Na discussão dos temas eleitorais também, mas também na cozinha, né, doutor Leonardo? Que fazia muito bem um peixe, certo? Então, até nisso, o diferencial. Quando o senhor veio aí para um gabinete que precisava impulsionar uma carga de trabalho grande, soube compor uma equipe e, ao mesmo tempo, foi grata a essa equipe, mas direcionou e trabalhou muitos finais de semana que eu vi. E quanto aos temas apresentados na jurisdição, sempre foi muito rico. E outra coisa, o tratava
embora de forma aguerrida, com elegância também. Então, nunca criou qualquer celeuma que fosse prejudicial ao enriquecimento do debate. Então, eu fico feliz de tê-lo como parceiro aqui, porque, como dito já pelo doutor Amaury, pelo doutor André, né, pelo desembargador João também, o desembargador Márcio Tibau, o senhor primou pelo bom relacionamento num colegiado, que sempre faz com que a gente cresça. Agradeço a sua presença e me sinto envaidecido de tê-lo como parceiro nesse trabalho. Deus ilumine você e sua família sempre, e a nossa amizade pode ser sempre cobrada no momento que houver a necessidade. Obrigado, senhor Cornélio. Presidente. Falar também, com a palavra do Ministério Público. Presidente, ontem eu tive a oportunidade já de dizer umas palavras ao juiz Leonardo, e as ratifico hoje. E as ratifico hoje, e me filio a toda essa pleia de virtudes nominadas pelos desembargadores, pelo juiz Leonardo. A simplicidade dele me parece uma das primeiras, né, de destaque, porque ele sempre trata a questão, ele tem, né, de uma forma, e uma coisa, ele é muito estudioso, né, muito estudioso com os temas, me faz lembrar, assim, Vossa Excelência, quando eu sou testemunha de Vossa Excelência, quando era convocado, né, me parece, o primeiro gabinete foi a doutora Deise, salvo engano, ali na Afonso Pena ainda, quando funcionávamos na Afonso Pena, né, e aquela época do juiz classista, Excelência, juiz classista, né, era uma outra configuração que o tribunal tinha, né, e eu acho que é isso, o que foi falado do juiz Leonardo, o Ministério Público subscreve, né, e destaca principalmente a elegância dele, né, com que ele trata as questões, trata as pessoas, o Ministério Público, os membros do Ministério Público. Então, eu rogo ao doutor Leonardo um bom descanso, né, e o seu retorno à jurisdição, né, está em Naviraí? Não, agora mudou, né? Eu não tenho acompanhado essas remoções. Fátima do Sul agora. Fátima do Sul, opa, tá pertinho, então, inclusive vai estar aí com a gente. Então, doutor Leonardo, felicidades aí na sua reassunção, né, das funções no primeiro grau. Parabéns pela atuação aqui no tribunal. Obrigado, doutor Jonas. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos. Com essas palavras, eu declaro encerrada a nossa sessão. Pode tirar uma foto, desembargador Amaury, para postar aqui para os colegas da... Muito bom. Uma foto aqui, um sorriso dos colegas. 1, 2 e mais uma. Carlos, um sorriso também aqui. Legal, vou postar na lista da Matra, ok? Tá ótimo. Um abraço. Abraço a todos. Um abraço, pessoal.